Olá, bom dia! Hoje é dia 26 de dezembro de 2025, sexta-feira. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado e abençoado dia após dia e nos permite estarmos juntos mais uma vez para meditar na Sua palavra neste momento devocional que Ele nos concede. E o nosso texto nessa manhã está no Velho Testamento, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, versos 2 a 6, quando ele fala sobre a figura do atalaia. Ele diz o seguinte: Fala, ó filho do homem, aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, então tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for o povo avisado, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Somos nós atalaias ainda hoje? Essa é a pergunta que, de certa forma, nós somos levados a formular ao lermos esse texto. É preciso que nós entendamos primeiro o que seja o atalaia. Não é algo comum no nosso dia a dia. Talvez pessoas afeitas à hierarquia militar, sobretudo ligado às Forças Armadas e às forças de segurança, possam entender isso. O atalaia é uma espécie de vigia responsável por alertar o acampamento, as tropas, ou, dependendo da situação, a cidade, como o caso aqui, de movimentação de forças inimigas, de exército inimigo. Então, ele normalmente ficava numa posição mais elevada, onde ele tinha uma visão abrangente, e quando percebia qualquer situação que indicasse a movimentação de um exército vindo atacar o seu forte, o seu acampamento, a sua cidade, então ele dava o sinal de alerta. Normalmente era algum som, uma trombeta, alguma coisa que era bastante perceptível, ouvida à distância. E então as pessoas, ou os militares, aqueles que integravam ali o exército, se preparavam para o enfrentamento dos seus adversários. A função do atalaia, portanto, era de alertar, de advertir. Não era necessariamente estar ali para evitar que houvesse um combate ou enfrentar o inimigo, ele sozinho. A ideia é que o atalaia seja esta pessoa que está munido da informação acerca do ataque que é iminente, que está às portas de acontecer. E ele, então, alertar as pessoas para que se preparem para o enfrentamento e para a batalha que está por surgir. Muito bem.
E de quem nós somos atalaias? Evidentemente, daqueles sobre os quais nós somos colocados como vigias, para evitar que sejam alcançados pela guerra, pelo mal, pela tragédia, pelo inimigo. É claro que, evidentemente, o atalaia tem uma informação privilegiada que os outros não têm. E por causa disto, ele tem uma responsabilidade também muito grande. E aí o texto é claro. O atalaia, ao ver a movimentação e perceber ali o movimento das forças contrárias a ele e ao seu povo, tem que alertar as pessoas. Se ele alertar e houver a batalha e as pessoas não deram ouvidos, não se prepararam e morrerem, a responsabilidade é delas e não do atalaia. Ele cumpriu a sua função. Mas, por outro lado, se ele sabe, tem esta informação, percebeu e viu esta situação de risco que se configura contra as pessoas e não lhes fala, e não lhes dá o sinal de alerta para que se preparem para o embate, e se ocorrer o embate e essas pessoas morrerem, elas vão morrer na sua iniquidade. Não se prepararam, ou se prepararam, não importa. Se ele não deu o sinal e elas morrerem, elas vão morrer na sua iniquidade. Mas agora o atalaia é responsabilizado pela morte daquelas pessoas. Diz o texto aqui, o sangue daquelas pessoas, de certa forma, recai sobre ele, porque ele não cumpriu a sua função. É como se o vigia dormisse e então ocorresse o mal. Isso é para nós ainda hoje muito importante, ainda que não estejamos no contexto das fortalezas, dos acampamentos militares, etc. Mas nós temos a consciência acerca das verdades eternas que a palavra do Senhor nos informa. E precisamos exercer a nossa função de atalaia. Não é ficar buzinando toda hora, mas é vendo alguém e termos condições de orientar quanto ao risco, devemos fazê-lo. Agora, e o resultado do trabalho do atalaia? Bom, a responsabilidade é de quem ouve. A responsabilidade do atalaia é advertir, é alertar, é falar. Se a resposta é positiva e aquela pessoa se prepara, graças a Deus por isso. Se aquela pessoa que ouve não se prepara, não se move em buscar ajustar a sua situação, preparar-se adequadamente e estar em condições do enfrentamento das tentações, das lutas, e buscar refúgio adequado e próprio, se a resposta é negativa, a responsabilidade é da pessoa. Mas o sangue dela não será requerido de nós. Isto é, sobretudo, muito importante dentro do contexto da nossa casa. Às vezes vemos pais que são tementes a Deus, criaram os filhos no temor do Senhor, debaixo da disciplina de Deus, num ambiente saudável, adequado, com ensino fiel, como exemplo de vida, mas os filhos não dão valor, deixam de lado, não se dão conta do privilégio e simplesmente desconsideram as coisas relativas
nós a vida eterna. Os pais são os atalaias, os primeiros e principais atalaias. Se tocaram as trombetas, se orientaram, se ensinaram, e as pessoas não dão atenção, a responsabilidade é delas, e o sangue não será requerido nos pais. Mas, por outro lado, se você não cumpriu, eles terão o acerto deles com o Senhor, mas a sua responsabilidade vai ser muito séria diante do Senhor. Que Deus o abençoe e abençoe a cada um de nós. Se conhecemos as verdades do Senhor, se sabemos das realidades eternas, precisamos ser atalaias nesse mundo. Que Deus nos abençoe para que sejamos atalaias com relação a nós mesmos, mas também com relação àqueles sobre os quais o Senhor nos tem colocado para orientar, para conduzir. Que assim Ele nos abençoe. Amém. Amém.